Bom dia, estamos começando um podcast sobre processos mais IA. Eu, Charlene Traz, junto com o Luiz Lopes, meu parceiro de negócio, e vamos falar um pouquinho da importância tanto dos processos quanto do desenvolvimento da IA para os negócios, né? Alavancagem, destravar as empresas. Esse é um tema muito forte atualmente e a gente não pode deixar de falar da importância, mas sem redundâncias e sim falar a prática que realmente é o que importa para o empresário. É bom a gente abordar esse tema, Charlene, porque o que a gente vê muito na prática são as empresas querendo colocar ferramenta, né? Colocar tecnologia. O hype da IA está aí e todo mundo quer surfar essa onda. Mas normalmente as empresas começam pelo lado errado, né? Pela forma errada, que é buscar ferramenta de IA, buscar tecnologia. E isso não dá certo. Normalmente 70%, né? A Gartner saiu agora um relatório da Gartner dizendo que 70% dos projetos de IA não estão dando certo. Por quê? Porque as pessoas não colocam cultura, Uhum. não colocam o que tem de mais importante, que é a estratégia empresarial, buscando recursos para se colocar a tecnologia a funcionar. Então, basicamente processo, né? Então essa parte de processos, as pessoas continuam com os processos antigos, as empresas continuam com os processos antigos e querendo colocar IA para funcionar, né? É assim, não tem como uma IA funcionar com o seu máximo potencial, você colocando um processo antigo com as formas, com as tecnologias antigas, querendo fazer alavancagem, porque a alavancagem vai vir pela IA, Uhum. só que ela vai alavancar um processo que não funciona. Exato. E isso é um ponto muito importante porque isso gera frustração. E às vezes a pessoa precisa de uma orientação de qualidade, porque os processos dela muitas vezes estão numa realidade que ela está vivendo hoje. Então, as perguntas corretas, a visão de futuro correto da empresa diz muito sobre isso. Então, onde ela quer chegar? O que ela quer ser no mercado? Então, a gente precisa fazer um movimento a fundo, ver o que está hoje para corrigir e melhorar e pensar no amanhã, porque isso é orgânico, isso vai mudando. Então, hoje o pequeno problema com a IA, ele se torna grande, porque ele sobressai, não é mesmo? Então, o nosso trabalho dentro das empresas é muito disso, fazer as perguntas corretas, levantar os processos e deixar o próprio dono, né, o próprio empresário sonhar e a gente orientar ele nesse caminho. É como se ele desse para a gente, eu quero essa rua, e a gente vai calçando na medida do que ele precisa, com tijolinho por tijolinho, adequadamente, e os processos são muito disso. Os dados, né, outro ponto muito importante, muita consequência o processo está incorreto e o dado ser incorreto dentro do sistema operacional, ou seja, de onde ele está. Então, a gente não pode colocar uma Ferrari se a estrada não está pronta. E a gente vê muito disso na realidade. E essa frustração, né, Luiz, quando o cliente vai lá, compra uma IA e no final das contas, né, não dá toda aquela desenvoltura, né? Depois ele acaba desanimando para os próximos passos. Isso é uma realidade, a gente não quer chegar a isso, né? A gente traz o ROI, a gente traz o que é possível para ele. E eu acho que esse ponto é muito importante. Não desanime, né? Tem muitos caminhos aí, muitas possibilidades. Cara, na hora que você fala, né, Charlene, de ROI, é fundamental, né? É fundamental as pessoas entenderem, os empresários entenderem que isso está totalmente atrelado com os projetos de revisão de processo e de implementação de IA, nessa ordem. Revisar os processos para depois fazer toda a questão de qual é a IA mais importante, mais inteligente, mais capaz de gerar o exponenciamento, né, exponenciar esse resultado. Sim. É, e a questão do ROI, ela é absurdamente esquecida em muitos projetos, Uhum. porque vai como eu falei, no hype aqui, Uhum. eu quero que minha empresa tenha um ar de tecnologia, tenha um ar de, cara, não funciona, Não. desculpa, mas isso vai na contramão do que a gente acredita, né, É. Salene? Porque a gente acredita que organizar e exponenciar é o caminho ideal, não exponenciar para depois organizar o que tiver de ruim. Isso. Exato. E assim,
trabalhando com o processo, muitas coisas a gente melhora no processo, inclusive. As pessoas vão lá e colocam uma IA para resolver coisa que nem ela mesma sabe resolver, digamos assim. Então, quando você melhora o processo, faz a gestão correta, a sua IA também ela já tem um valor menor, ela já tem uma outra pegada, é um outro tipo de investimento. Então, o caminho ideal, bem alinhado com o objetivo da empresa, o que ela deseja, a gente cria algo muito personalizado, com baixo índice de erro, né? Diria que ele é altamente adaptável e o ROI é alcançável com certeza, porque todo o tratativo anterior a gente já fez. E se for pensar em viabilizar, né? Você ajustar um processo ou outro antes da tecnologia, até para o empresário é mais interessante também, porque são ajustes às vezes de local, pessoa, processo, departamento, um plano de contas, muitas vezes, uma forma de lançamento, um tipo de gestão de documento, de dados, e isso é uma mudança pequena perante ao ganho que ele tem lá na frente, no objetivo dele. Com certeza, né? E quando a gente fala disso, a gente precisa de um olhar mais amplo, né? O SG vem aí para poder nos oportunizar isso. E SG, quando a gente fala de SG, tem muita gente pensando em abraçar a árvore, né? E a gente não pensa em abraçar a árvore, a gente tem um conceito que SG é sobre grana, Sim. né? A sigla é sobre grana. Então a gente dá muito esse foco da questão do environment, do social, do governance, né, que é o ambiental, o social e a governança para as empresas. Mas, lembrando, a gente sempre tem que entrar com a melhoria do processo para que esteja esse embasamento muito alinhado à estratégia empresarial, para depois a gente entrar com recursos de IA para se alavancar isso da melhor forma possível. A gente tem alguns exemplos disso que a gente já trabalhou, a gente chega no cliente, o cliente está completamente confuso, ele sabe que ele quer um resultado, ele sabe que pode ajudar através da IA, por meio da IA, mas ele está muito confuso, muito perdido nisso, né? E a gente, com esse processo agora que a gente cria no Axis AI, né, que é o que a gente está trabalhando hoje, a gente dá para esse cidadão, para essa empresa, uma eficácia muito maior quando a gente faz dessa forma que a gente está estruturando dentro das Sim. empresas, né? Isso é um ponto muito importante, porque hoje informação é até demais, né? Assim, é uma overdose de informação. E a gente tendo especialistas, como a gente trabalha muito tempo nisso, trabalha em campo, a gente filtra também. Então, assim, a IA, ela é um mundo muito grande. A gente sabe que comercialmente falando, a gente tem Gemini, ChatGPT, entre outras, mas existe um mundo a par disso, né? Existem outras muito mais específicas e tudo mais. Então, é uma eterna construção. E o empresário, ele tá fazendo o quê? Ele precisa vender, ele precisa do negócio dele. Ele não está, né, sentado aí 3 horas da tarde lá lendo qual IA que ele vai fazer o melhor vídeo, o melhor take, ou que vai reduzir o custo dele. E isso tem pessoas especialistas, eu acho, que já trazem filtrado para ele, que trazem de uma forma que ele não sai gastando por gastar. Então isso é um ponto muito interessante também, porque dentro dos atendimentos que eu faço, as pessoas estão até cansadas, né, de falar sobre isso, porque elas estão consumindo tudo. E não é bem assim que acontece. Então nosso papel também como consultoria também é tirar um pouco desse vasto caminho e colocar cada caixinha, cada coisa no seu quadradinho, né? Aí a ideal para cada uma. E tem muita coisa boa no mercado. A gente está aqui, né, no São Paulo Innovation, já é prova disso, que a gente vai ver muita coisa boa. E a gente quer levar toda essa coisa boa também para o nosso cliente, né? Com certeza. E um negócio interessante que você citou é desse conhecimento específico, né, mais profundo sobre tanto revisão de processos quanto de implementação de IA. A gente chega em várias empresas que o pessoal não tem o domínio e a gente também não tem o domínio sobre o que é o conhecimento da empresa. Então, essa troca é fundamental, porque nós somos agnósticos em tecnologia. A gente conhece profundamente todas as tecnologias, conhece Microsoft, conhece Google, conhece AWS, conhece todas essas, e cada uma delas pode proporcionar um resultado melhor. O ChatGPT, o que for que a gente possa trazer para a melhor experiência da empresa, né? E quando a gente fala de melhor experiência da empresa, uma outra coisa que a gente leva muito em consideração também é a melhor experiência do usuário, né? Muito Isso é importante. fundamental. O usuário tem que comprar a ideia. Isso é muito, muito importante, Luiz, porque a gente sabe que tem muitas fake news e tem
a questão, vou ser substituído, de forma alguma, gente. Nosso trabalho é fazer todo mundo ter o pensamento crítico, saber as perguntas, saber como conduzir. Ninguém vai perder o seu posto desde que seja um sonhador como nós e que veja a IA como um grande parceiro de negócio, quase como um outro ajudante da pessoa, um ajudante digital. E isso é muito importante, é um ponto bem delicado. Com certeza a gente, dentro do nosso trabalho também, fortalecer pessoas, né? As empresas, elas são pessoas e processos, então não tem como fugir disso. Eu acho que até uma dica que a gente dá muito para as pessoas é: venham de mente aberta quando tiver um processo de inovação interno. Tragam as suas ideias e se permitem sonhar. E vejam o que você pode fazer hoje que vai te levar para o futuro maior. E pensa que aquele projeto dentro da sua organização é para você também evoluir. Né? Hoje ninguém está acorrentado numa empresa, então, poxa, né, se eu estou implantando uma tecnologia nova, eu posso aprender muito com isso aqui, depois explorar outros mercados, levar para minha vida, para o meu pessoal. Então, é um discurso muito importante quando a gente fala de pessoas, não podemos negligenciar isso. Só para a gente já ir encerrando, queria trazer um case que a gente teve com uma multi, a gente não pode ficar citando o nome, né? Mas a gente fez um projeto lá, tinha uns 5 pessoas para poder gerar, era geração de alguns relatórios com 64 bancos de dados diferentes, consulta em 64 bancos de dados, e essas 5 pessoas conseguiam fazer 3 a 4 relatórios por dia. Uhum. Né? Quando a gente entrou lá, o processo a gente melhorou através da IA, né? Melhorou o processo, depois implantou a IA, que ela possibilitou hoje produzir mais de 1.000 relatórios por dia, tá? Com apenas uma pessoa. E o que nós fizemos com essas outras 4 pessoas? Uhum. Né? Então foi um ganho de escala absurdo, Uhum. mas Uhum. sobraram 4 pessoas aqui. O que nós fizemos? Capacitar em novas competências, novas skills, Uhum. para que elas pudessem ter um pensamento mais estratégico dentro da empresa e fossem mais bem aproveitadas, e a empresa pudesse ter essas pessoas num desenvolvimento mais adequado, Uhum. mais conectado com a estratégia empresarial e não com processo do dia a dia, Uhum. como a fazeção do dia a dia. Né? Então Exato. foram muito melhor aproveitadas as empresas, as Ótimo. pessoas, né? Ótimo case de processo de trabalho. E é isso, eu não vejo também dentro das atuações pessoas que sobram, muito pelo contrário, né? A gente tem uma geração bem inteligente, bem rápida, então elas querem também fazer algo que tenha valor, né? Por que eu estou aqui? O que eu vou mexer na vida das pessoas, das empresas? Esse valor hoje é muito forte. A gente não quer só quem aperta o parafuso, a gente quer saber que aperta e o que esse parafuso vai fazer depois que eu apertar, né? Então, é trabalhar com valor. E é isso, nos nossos dias a dias a gente vê que as pessoas estão bem abertas, mas quem ainda tem uma dúvida se esse negócio vai ficar ou não, muito pelo contrário, acho que vai sempre evoluir. A IA não vai parar por aqui, a gente tem ainda, essa semana eu li uma pesquisa aí que muitas pessoas ainda não conhecem, não usam a IA. Então tem um mundo muito grande, assim como a própria internet, ainda tem muita gente que não compra pela internet e vai migrar, a IA também todo mundo um dia vai migrar. Indiretamente, talvez todo mundo já usa dentro do seu smartphone, dentro da sua empresa, alguma coisa de avaliação por trás das tabelas, né, de sistemas, mas eu acho que não dá para negligenciar e tem que sim ser envolvido nisso. Ter o senso crítico, o que eu posso fazer hoje diferente? E a gente tem que ter um mundo de analistas, né, pessoas que pensam fora da caixa aí. A gente também tem uma geração muito boa que de 20 e poucos anos aí também estão abrindo seus startups e querendo muito mais. Então, é um mundo muito grande, né? O nosso papel como consultoria é explorar da melhor forma, evitar gastar dinheiro com o que não tem retorno, porque hoje tudo é muito rápido, não tem tempo, não tem um tempo hábil para errar, mas a gente pode tentar num ambiente controlado, né? A gente controla os erros também e controla os acertos também. Acho que essa é a grande diferença. E processos e IA tem que andar junto. Não indicamos só colocar uma tecnologia sem analisar o processo. Legal. Super prazer essa conversa. Eu acho que isso pode esclarecer uma série de questões para as pessoas, né? Uhum. E dizer que sempre é um prazer conversar com você. Essa troca nossa é sempre muito gostosa, sempre muito Sempre muito bom. proveitosa. É isso aí. E a gente então vai encerrar por aqui. E
E, enfim, né? Depois nos canais a gente se vê, vai postar, vai divulgar, com certeza. Obrigado, minha querida. Obrigada. Grande abraço. Valeu.